Alô? Tudo bem aí? Bom dia a todos. Paz e graça. Eu queria, antes de iniciar o estudo, não sei se não foi falado, essa semana faleceu duas pessoas que eram muito ligadas a esta igreja no passado. Um era o presbítero Afrânio Patriota, acho que vocês lembram dele. Foi um dos primeiros presbíteros aqui da igreja. Eu lembro dele quando eu cheguei aqui em 1966, acho. 66 e 7 por aí. E ele era presbítero já. Foi, acho que logo dos primeiros presbíteros. Vocês lembram? Daquela família da Dona Olívia, né? E muitos deles eram ligados a essa família, os mais antigos lembram, né? Nós estivemos lá, ele também esteve. E outra pessoa que faleceu, muitos conheceram também, foi a esposa do reverendo Jessé Murphy. Jessé Murphy, que é muito ligado ao reverendo João Batista, né? E sempre vinha aqui, eu lembro, também dos ligados daquele grupo, que vários daqui da igreja participavam, que tem até uns discos famosos, né? Os Ligados. O pessoal mais ligado à segunda igreja, quem era mais ligado a ele realmente era o pessoal da segunda igreja e da terceira igreja, eu me lembro. Basicamente era a base, né, dos ligados, e o Jessé era ali do Isbel. Quem lembra? Lembra dele? Reverendo Jessé Murphy, né? A esposa dele faleceu esta semana, nos Estados Unidos. São notícias que faz parte da nossa vida e da nossa existência. Na minha vida ainda tem mais dois fatos, né? Faleceu o presbítero Gentil, que era lá da Ipiranga, depois veio aqui para a Primeira, depois voltou para São Paulo. Sogro do Aldo, que era o nosso grande amigo, né? Interessante, são as pessoas mais idosas têm partido, né? E o primeiro presbítero que trabalhou comigo quando eu fui pastor no Jabaquara também faleceu esse mês. Todo mundo assim meio resolveu escolher de setembro, né? O presbítero Marcílio Barbosa. Então, estou fazendo referência a este para a gente ver o seguinte: a vida é breve. A vida é curta, como diz um filósofo brasileiro, a vida é muito curta para viver de forma pequena. A vida é muito curta, então não viva a vida de forma pequena. E o único jeito de você viver a vida, que é curta, com grandeza, é ser tocado pela eternidade do eterno. É um caminhar com Deus que faz você ter uma vida que é maximizada. E ela, apesar de curta, fica grande. A grandeza da vida está na grandeza da salvação de Deus. Interessante que falar essas histórias, parece não, é um toque do Espírito. Por quê? Porque hoje nós vamos ver o texto de Crônicas. E o texto de Crônicas, se você começa a ler, até parece cansativo. Por quê? Porque fala da descendência de todo mundo. Quer dizer, todo mundo nasceu e morreu. É o livro que mais tem descendências. Se você pegar, eu quero depois voltar aqui no capítulo 16, mas se você pegar logo 1 Crônica, já começa descendentes de Adão. Aí você tem descendentes do filho de Noé. Aí descendentes de Sem, aí descendentes de Ismael, aí descendentes de Abraão, aí descendentes de Esaú, aí descendentes de Seir. Aí começa, descendentes de Jacó, descendentes de Israel, filhos de Davi, descendentes de Salomão, descendentes de Judá, descendentes de Simeão, descendentes de Rubem, descendentes de Gade. Você viu? Aí tem descendentes de Levi, de Arão também.
Ué, o livro inteiro é sobre descendentes? O livro inteiro é para falar até terminar nos descendentes de Benjamim. Isso mostra que a vida humana, ela é uma viagem pela terra. Todas as pessoas passaram pela terra e foram tocadas por uma mensagem de Deus. E o meu tema é sobre salvação. Então, o que eu vejo em Crônicas é para mostrar para nós a brevidade da vida. O que eu vejo em Crônicas é para mostrar para eu e para você que tudo passa rapidamente e nós voamos. Que a Bíblia diz que a vida é um abrir e fechar de olhos. Que a Bíblia quer colocar que a vida é tão rápida como disse o Dr. Augusto Cury, como orvalho no sol do meio-dia. Essa é a rapidez da vida. A Bíblia diz que a vida é como uma flor, nasce e seca à tarde. A vida é muito curta. E por isso que essa vida precisa ser tocada pela salvação de Deus. O livro inteiro de Crônicas, 1 Crônicas, é para falar que viver é viver na presença de Deus. E eu vou dizer para vocês, salvação é viver na presença de Deus. E Deus encher-nos com a sua presença. Então, a vida só tem sentido para nós se nós estivermos vivendo na salvação de Deus. Tudo que você fizer na terra tem um sentido, viver na salvação de Deus, viver na salvação de Deus, viver na salvação de Deus. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Isso está mostrando como que a nossa vida é breve. Pegaram essa realidade, um dia, 1000 anos, e jogaram dentro de um computador para perguntar para o computador qual é a relatividade da vida humana a alguém com 70 anos. E o resultado foi 15 minutos. 15 minutos? Você só vive em 15 minutos. Isso se colocar nessa proporção de 1000 anos, um dia. 15 minutos. Aí alguém disse assim, então para mim só está faltando 2 minutos. Ou 3. A maioria já viveu mais de 10 minutos. Então o negócio é o seguinte, viva intensamente na salvação de Deus. É como, quando eu leio as vidas das descendências, eu vejo algo muito interessante. Eu vejo que a vida é como um útero em que nós estamos para nascer definitivamente na eternidade. Nós estamos sendo gestados e se nós não tivermos a saúde de Cristo, a saúde de Deus, a salvação de Deus, estamos ralados mesmo. Nós precisamos nascer para a eternidade. Tudo passa muito rápido. 15 minutos. Então, quando eu coloco esse assunto, eu quero dizer que eu estava fazendo uma pesquisa sobre crônicas, e crônicas, Ray Stedman, ao fazer o estudo sobre crônicas, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que esses livros podem ser comparados com o Evangelho de João no Novo Testamento. Crônicas pode-se dizer que é como se fosse o Evangelho de João. E você vai observar que se você estiver familiarizado, diz ele, com os 4 evangelhos, você sabe que os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são o que chamamos os sinóticos, eles são únicos, eles têm uma uniformidade, né? Mas o Evangelho de João é algo completamente diferente. Quando João se sentou para escrever seu Evangelho, o último livro do Novo Testamento,
que foi escrito no final do século, por cerca de 90 ou 95 depois de Cristo. Ele usou um outro tipo de linguagem. Ele diz: Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João 20, versículo 30. Então ele estava querendo mostrar que o Evangelho de João é este Deus presente na história. Deus está presente. Jesus é a previsão de todo o toque de Deus, de toda a presença de Deus. Ele é o Cristo, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. Então, ele faz uma relação dizendo que 1ª e 2ª Crônicas são semelhantes a esses processos seletivos. Por quê? Porque João, ele pega os pontos seletivos de toda a vida de Jesus e pega aquilo que é fundamental para mostrar ele é Deus. Ele escolhe, por isso que João não tem tudo que está nos outros evangelhos, mas ele pontua alguns pontos para mostrar para nós, ele é Deus. Por isso que ele já começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez, é seletivo. Ele quer mostrar a grandeza de Deus em Jesus. E Jesus como o grande Salvador. Quando chegarmos, João, você vai entender isso mais profundamente. Mas o mesmo modo é usado em Crônicas. Crônicas você vai notar que vai repetir muita coisa que já foi falada em Reis e Samuel. Mas é seletivo. E é muito interessante porque Crônicas vai pegar aquilo que é o mais importante para nós entendermos a presença de Deus em Israel. E começa dizendo sobre a descendência. Começa a dizer que Deus fez uma história na história de todas essas pessoas. E hoje, Deus quer fazer uma história na nossa história. Por isso nós precisamos fazer da nossa vida uma vida significativa. A vida é um conto ligeiro, diz a Bíblia. Então, queridos, nós temos que estar em harmonia com Deus. Harmonia com Cristo. E isso não é para você ficar com medo da morte, mas é para você saber o seguinte: se você estiver dentro da salvação de Deus, para o crente em Cristo, nascido de novo, não existe morte, porque ele passou da morte para a vida. Por que significa isso? Porque ele não vai ao encontro da morte como vai um pagão, um incrédulo. Ele vai em direção à ressurreição. Né? O corpo morre porque é finito, mas a morte factual, a morte mesmo, que é a morte da perca de Deus por eternidade, você não morre. Por quê? Porque essa morte, Jesus já morreu por você. Ele morreu aquela morte eterna, que é a morte que é o terrível da morte, ele morreu por nós. Então, o que você vai fazer apenas é dormir aqui e acordar ali. Que é totalmente diferente. Agora, gente, alguém sem salvação, sem Cristo, é terrível. Porque ele morre mesmo. Ele morre a morte natural e morre a morte factual. A morte como facto. Porque ele não teve a sua morte morrida por Cristo naquela cruz. Então, eu estou falando isso para dizer para vocês o que é salvação. Salvação é ser tocado pela salvação em Cristo. Esse é o ponto fundamental. Significa que ele assumiu o nosso pecado, não só o nosso pecado, ele também assumiu a nossa morte. E não somente a nossa morte, ele viveu toda a condenação do inferno. Por isso que a Bíblia diz, nós o fizemos enfermar. Ele assumiu tudo. E depois declarou na cruz, em
grego, né? Tetelestai. Tudo pago. Tudo está consumado. E você está perdoado. Você está salvo. Ele venceu. E Deus o ressuscitou. Então você está salvo por causa dele. Quando eu aceito que ele fez isso por mim, isso me dá a certeza absoluta de salvação. Por isso eu estou falando de salvação. Salvação como viver na presença de Deus. Isto é a mensagem de 1 Crônicas. O segundo livro de Crônicas também segue uma ideia de Davi, né? E vamos voltar à 1 Crônicas. A 1 Crônica foi escrito após os 70 anos do cativeiro de Israel na Babilônia. Esse é um ponto interessante, saber quando foi escrito Crônicas. Então, quando ele é escrito depois do cativeiro da Babilônia, e provavelmente foi escrito por Esdras, o sacerdote que também escreveu o livro de Esdras. E Esdras era uma grande figura depois do cativeiro, e o ministério dele era restabelecer o templo, o lugar de adoração em Jerusalém. Então, se eu tenho isso na minha mente, que ele está restabelecendo o templo, está restabelecendo o culto, e ele está querendo nos dar ênfase na verdade de por que nós temos que estar na presença de Deus adorando em Jerusalém. Por que a igreja precisa, porque o povo de Deus deve congregar-se diante de Deus. Essa é a mensagem. Aí ele vai e escreve um livro de crônicas, e ele começa a colocar o que é evidente nos capítulos, para que o povo tenha uma noção de passado. Isso é uma coisa muito importante. E ele coloca toda a descendência, isto é, ele bota as raízes de um povo. E essas raízes deste povo faz um encadeamento de uma série de nomes. E ele coloca a importância dessa história. Gente, é muito interessante isso. Por que ele coloca isso? Ele está pensando no templo, ele está pensando na adoração, ele está pensando em deixar o povo na presença de Deus, e ele vai e pega as raízes. E essas raízes são importantes para uma vida na presença de Deus. Vê se você entende agora o que está na cabeça de Esdras ao fazer isso. Eu acabei de contar aqui a história de irmãos tão queridos que passaram por esta igreja, passaram pelo cristianismo nos últimos 50, 60 anos. Eu estou falando de pessoas que têm uma história. Isso provoca raízes. Eu não sei quantos de vocês já fizeram um WhatsApp. O WhatsApp tem sido uma bênção, né, nesse sentido, para reunir as famílias. Né? As famílias estão tão distantes, e o WhatsApp faz todo mundo ficar junto, todo mundo eles estão se falando, né? E eu estou assim, muito impressionado, porque eles começam a colocar fotos lá de 50 anos atrás, e começam a contar a história do avô, do bisavô, do tataravô, e etc. É isso aqui. Quando começou o Evangelho? Quando começou a história? Não é lindo? Gente, é lindo demais isso. Tem hora que eu gosto de parar, a gente precisava ter mais tempo, né, para ouvir as histórias. Se eu estava conversando, só olhei aqui já vi a história. Está ali a Adriana, né? A Andréia.
Andréa Martins. Nossa, ela contou a história do avô dela, que tem a ver com o reverendo Jonas Dias Martins, lá nas fazendas. Tataravô, que tinha escravos, e aí os escravos ficaram com o nome Martins, aí nasce o reverendo Jonas. Não é descendência? Eu não estou falando de descendência? Pede um dia para contar a história do tataravô, que tem a ver com o reverendo Jonas Dias Martins. Isso daí deu o quê? Mais de 100 anos, essa história. Né? Quer dizer, então, quando ela ouve essa história, o que vai acontecer? Ela mexeu numa descendência. Talvez vocês nem saibam, né, que essa mulher da igreja tem a ver com uma história do reverendo Jonas Martins, que tem a ver com todas as histórias. Ela está falando do tataravô dela. Isso é descendência. Né? Que coisa incrível, né? Ela estava falando aqui de açaí, né? Adélia. Adélia é de açaí, né? Você não contou uma história para mim lá que vem uma história lá do passado também? Dos seus... É coisa incrível. Ela começou a contar a história, eu fiquei impressionado, Inês. Uma história que vai lá no passado. É isso aqui que Esdras faz, né? Aí ela conta a história, como foi que tudo isso aconteceu, né? E uma coisa impressionante. Nossa, tem gente aqui que converteu também com o reverendo Jonas lá no passado, as famílias, e foi chegando. É isso que está escrito em Esdras. Quer dizer, a nossa salvação tem história. Deixa eu deixar claro para você, a nossa salvação tem história. Todos vocês têm uma história. Na hora que a gente vai mexendo, você vê quantas gerações tem para chegar lá no começo. Né? Eu lembro da sua mãe, por exemplo. Qual a história que tem lá atrás? Você sabe que uma das coisas que eu me arrependo, eu devia ter perguntado mais as histórias para os idosos. Por que a gente não prestou mais atenção? Porque tem pergunta que eu gostaria de fazer agora e eu não. Agora eu tenho a pergunta, mas não tenho quem dar a resposta. Todos vocês aqui têm uma história de salvação. É isso que Crônicas fala. E aqui começa em Adão. Para vós e para vossos filhos. Então, gente, vocês imaginam a gente chegando... Eu começo a conversar esses dias, domingo, eu estava conversando com Moisés. Comecei a fazer pergunta para ele de 60 anos atrás, né, Moisés? E eu estava me deliciando, dá vontade de ficar conversando, porque ele fala de coisas que ninguém sabe. Né? O Zé ele fala de 70 anos atrás. E são dados únicos. Esdras faz isso, ele faz um levantamento e mostra a nossa salvação tem história. Por que você está no reino de Deus? Então Deus foi fazendo o quê? Conexões. Vamos chamar de conexões divinas. E de repente você está no projeto de Deus. Está aqui, ó. Esse menino aqui, ó, Rafael, eu lembro dele criança. Né? Correndo para lá e para cá. Você lembra disso? Não? Olha, ó, a história, né, do avô dele, um homem incrível de Deus. Né? Sérgio Palma. Agora você imagina o seguinte, quantas orações dele sobre você, e hoje você é fruto daquilo lá. De uma vida de entrega. Né? Quantas gerações futuras serão abençoadas?
Então, quero dizer para vocês que nós somos frutos de uma história. Salvação tem raízes. A Bíblia diz que as nossas raízes têm que ser raízes como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano. Então, você tem que chegar para as pessoas mais idosas e ouvir história. Tem que chegar ali para o seu João e pedir para ele contar histórias antigas. O seu Cornélio tem cada história que vocês não imaginam. Eu lembro do Cornélio desde criança. Lá em Biporã, assim, já. Meus pais eram amigos de pessoas de lá desde criança. Eu lembro de coisas de 5 anos. O pessoal até brinca com o Cornélio que se perguntar da época da Arca de Noé, ele lembra. Mas, o Elsa que brincava com isso, né? Então, é uma história, gente. É uma história que tem fundamento, a nossa salvação tem um fundamento histórico. Tem uma canção assim, conta-me a velha história. É uma história que tem raízes em Deus, conexões divinas. Então eu vou dizer uma coisa para você. Quando Esdras coloca isso em Crônicas, o que ele está fazendo? Você tem que adorar a Deus pela história que Ele trabalhou para trazer você na sua presença. É preciso valorizar toda a história. Interessante que o que eu estou falando, eu vou colocar mais um ponto aqui, que é para pensar. Tem um psiquiatra que é considerado um dos maiores psiquiatras da história da humanidade, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl da Áustria. Este homem morreu com mais de 90 anos. Ele foi prisioneiro em Auschwitz, passou parece que por 4 campos de concentração e sobreviveu, por ser médico, psiquiatra, ajudando todo mundo. Esse homem criou um método de terapia chamado logoterapia. Ele é o terapeuta que, na minha visão, ele ultrapassa Freud, porque ele vai para a espiritualidade e ele fala do sentido da vida. E ele tem uma frase muito interessante na colocação dele. Ele diz que o mundo perdeu o sentido. Por isso que o mundo está ansioso e cada vez mais doente. E ele diz que uma das razões que as pessoas perderam o sentido é que as pessoas perderam a história, perderam as raízes. Quanto mais uma pessoa ele tem raízes, mais ele tem equilíbrio mental, mais equilíbrio emocional. Então os pais precisam sempre fortalecer as raízes. Eu vejo na igreja que as pessoas que têm raízes na igreja são as mais firmes. Tem raízes históricas, pode acontecer o que for, vem tempestade que for, ele está firme, tem raiz. Quando ele é grama, qualquer coisinha ele está voando. Mas ele não tem raízes, nós precisamos de raízes. E ele diz que essa é a maior razão da crise do mundo contemporâneo, é a maior causa de suicídio no mundo, que as pessoas não têm raízes. São as raízes que firmam você existencialmente. Veja, ele é um psiquiatra. Eu estou usando isso agora para colocar aqui. Nós precisamos raízes espirituais. São plantados pelo Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia em Crônicas. Eu quero ler um texto de Davi, versículo 7 do capítulo 16. Salmo de Davi em ações de graças. Eu vejo como que Esdras faz. Ele pegou um texto. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor.
Então ele traz uma palavra que Davi falou, e ele já está como um sacerdote, mostrando que a salvação de Deus é uma salvação do viver da presença de Deus. E eu diria mais ainda, é um andar na presença de Deus cada dia. Por isso que a salvação para nós tem que ser um modo de viver. Essa é a mensagem que fica para mim em Crônicas. Em que você também, como Esdras, tem que pegar as partes da sua história e da sua vida e dar ênfase, como Crônicas, né? Eu poderia pegar aqui crônicas da minha própria vida, né? São pontos. Por que você está aqui? Pega as crônicas. Entenderam agora o que é crônicas? São partes que você vai construindo esse viver na presença de Deus. Onde tudo começou. Por que eu estou aqui? E Davi, esse salmo aqui, ele vai dar essas ações de graças a Deus. E o autor, que cremos, eu estou usando aqui a ideia de que é Esdras que escreveu Crônicas. Então, naquele dia, foi Davi, versículo 8 do capítulo 16. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Olha, eu vou parar aqui um pouco para vocês verem. Versículo 15. Lembra-se perpetuamente da sua aliança. Veja, raízes. Veja aí, Deus é um Deus que fez aliança. E para nós no Novo Testamento significa que Deus fez uma aliança para nós em Jesus Cristo. Ele fez uma aliança conosco naquela cruz, na ressurreição, no derramar do Espírito. Da aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Aqui fala das descendências. Significa que o que Deus tem prometido para a sua vida, Ele promete abençoar a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, desde agora para sempre. 1000 gerações. Gente, olha que maravilha você poder chegar aqui e dizer assim, olha, eu tenho certeza que não só meus filhos serão abençoados, mas todas as gerações futuras serão abençoadas. Isso dá para o pai e a mãe um descanso glorioso. Somos abençoados. Isso me chama a atenção, porque ele vai falar de raízes. E aí ele pega um texto de uma palavra de Davi, dizendo que Deus faz uma aliança e promete abençoar 1000 gerações. Então nós começamos a estar dentro desse, eu vou chamar de um sanduíche abençoador, né? O passado e o futuro. E eu levar a minha salvação é um caminhar abençoador de Deus para os filhos e os filhos dos seus filhos. Que lugar, eu digo, tem melhor, gente, para vocês educarem seus filhos do que na escola dominical, do que na igreja? A gente não tem maior riqueza do que essa. Não tem maior privilégio do que esse. Pais e mães não deviam perder essa oportunidade por nada, por nada.
porque é 1000 gerações abençoadas, diz aqui. Essa ideia de 1000, para mim, é a ideia de sem limites, porque não dá nem para você calcular isso. 1000 gerações é muita geração. É algo sem limites de bênção. Então eu sou, e você é, a possibilidade de abençoar 1000 gerações. Como? Pela salvação de Deus. Por viver uma salvação na presença de Deus. Por acordar em Deus e dormir em Deus e viver em Deus. Por fazer da vida um sorriso na presença de Deus. Uma salvação que se expande historicamente, porque ela tem conexões divinas no meu passado, e ela terá conexões divinas no futuro de todas as gerações. Uma atração divina. Veja o caso daquela oração que nós já citamos aqui, em alguns domingos atrás, quando Davi está orando, aquilo me impressionou muito aqui na aula, porque mexeu muito com a minha vida. Senhor, estabelece a minha família na tua presença para sempre. Foi isso que Davi orou. Eu disse que os pais e mães precisam orar, Senhor, estabelece a minha família na tua presença para sempre. Estamos passando pela história. Deus é o Senhor de tudo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que colocar nosso tesouro nos bancos dos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem. Quer dizer, é a nossa vida o quê? De oração, é a nossa vida de entrega, é a nossa vida de investimento missionário, de investimento no reino de Deus, no investimento da ajuda social. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa vida curta, não ser pequena, não ser medíocre, mas ser uma vida que expresse o melhor de Deus. Olha o que Davi diz: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Da aliança, versículo 16, que fez com Abraão, olha, raízes. E do juramento que fez a Isaque, raízes. O qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança perpétua, raízes. Dizendo, dar-vos-ei a terra de Canaã, promessa, como quinhão da vossa herança. Então eram eles um pequeno número, pouquíssimos, e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. E ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação, dia após dia. Olha, anunciai, cantai ao Senhor todas as terras e proclamai a sua salvação dia após dia, dia após dia, dia após dia. Gente, salvação é um mover de Deus cada dia, não é cada domingo, não é uma vez por mês na ceia, não é uma vez por ano no Natal, não. Dia a dia, proclamai a sua salvação. Qual é a mensagem, portanto, de Crônicas? É que salvação é um mover de Deus, é um andar em Deus, é um ser em Deus, é um estar em Deus, dia após dia. E olha, anunciai entre as nações a sua glória, e entre os povos as suas maravilhas,
porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Faz uma comparação aqui, detona todos os deuses são ídolos, mas Deus não, Deus fez os céus. Ele é o Criador do universo. Glória e majestade estão diante dele. O que é salvação? É estar diante dele. Então, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Força e formosura no seu santuário. A formosura de Deus. Agora pega isso, como eu disse para vocês, olhando desde o Novo Testamento, que é o livro de João. Força e formosura estão em Cristo. E aqui o texto diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos. E aqui é interessante que amplia a salvação. Porque ele podia dizer: tributai ao Senhor, ó filhos de Israel, não, ó família dos povos. Veja como que a bênção que Davi já está orando aqui, ele abarca toda a humanidade. Ele chama a minha família aqui, chama a tua família. Então a salvação de Deus é um chamado para as nossas famílias, como povo de Deus, as famílias dos povos, dos brasileiros, de todos os estados brasileiros, de todas as raças, etnias, de todas as cores. Ó família dos povos, e tributai ao Senhor glória e força. O que é tributar ao Senhor glória e força? É dizer: Senhor, Tu és a nossa força. A minha força vem de Ti. Eu não tenho força em mim mesmo. Em mim mesmo eu nada tenho que possa confiar em termos de salvação, mas Tu és a força salvadora. Deus é a força salvadora do meu lar. Deus é a força salvadora da minha família, da minha história. Deus é a força salvadora dos meus filhos e de todas as gerações que virão. Deus é a força salvadora. É isso, tributai ao Senhor glória e força. Dia a dia, glorifique a Deus pela salvação que invadiu o seu lar. Salvação que deve crescer com saúde, com a bênção de Deus, com as possibilidades. Para que possibilidades? Para servir melhor a Deus. Porque quando a salvação domina o seu lar, vamos lá pensar, todos vocês aqui querem progredir. Para que progredir? Quando Deus é a raiz e Deus é o objetivo, eu vou dizer: sabe o que eu gostaria de ter mais? Para quê? Para servir mais. Quantos gostariam de investir mais em missões? Quantos gostariam que suas contribuições fossem 10 vezes mais na igreja? Que você pudesse ajudar mais outras pessoas. Agora, se não tem esse objetivo, não tem o objetivo da salvação, então para quê? Para nada. Então a salvação tem que dominar a minha vida. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha vida uma vida significativa, eu quero servir melhor a Deus. Porque o tempo urge, o tempo passa. Tempus fugit, o tempo voa. Em latim diz tempus fugit, o tempo voa. Então essa salvação, ela é uma salvação dia, vou voltar no versículo 23. Proclamai a sua salvação dia após dia. O Senhor faz com que toda a nossa vida tenha um significado deste dia após dia. Tributai ao Senhor, ó famílias, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, versículo 29, a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a glória
devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Olha, trazei oferendas significa traga ofertas. E entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A beleza da santidade de Deus. Essa beleza da santidade de Deus no hebraico tem um sentido assim, a beleza da integridade de Deus. Deus é inteiro, Deus é pleno. Temei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Salvação, gente, é isso. Salvação é reina o Senhor na minha vida. Reina o Senhor na minha família. Reina o Senhor na minha história. Venha o teu reino. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Deus vai trazer ordem. O julgamento de Deus é tão bom que o texto diz assim, as árvores podem começar a cantar e a rejubilar, porque Deus vai trazer justiça. Eu quero dizer para vocês que é preciso entender algo aqui. Na cabeça da gente está errada a palavra justiça. Quando a gente acha que quando Deus vai trazer justiça, Ele vem para destruir. Essa é uma ideia pagã. Essa é a ideia dos deuses falsos, das religiões falsas. Na Bíblia não é assim. Tanto que a Bíblia diz que Deus vem para julgar. Então árvores comecem a dançar e a cantar, porque Deus está vindo trazer justiça. Justiça significa, vai começar a festa. Deus vai limpar e tirar aquilo que está atrapalhando. Justiça, na Bíblia, tem um sentido positivo. Deus vai trazer a ordem. Por isso, justiça é alegria. Totalmente diferente da visão pagã, né? Justiça é tristeza. Como as pessoas têm ideia pagã, falam em justiça, ele está com medo. O crente, Deus está mandando ele, comece a dançar. Que o tempo da justiça está chegando. Justiça é o juiz, traz a ordem. Regozijem-se as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque Ele está vindo julgar a terra. Ele vai botar em ordem. Ele vai restaurar o que precisa ser restaurado. Olha o que diz o texto. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o Deus da misericórdia. Dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Por que salva-nos, ó Deus da nossa salvação? Porque a salvação é crescente. Viver na salvação de Deus é viver na crescente salvação de Deus. É o governo de Cristo na minha vida, na sua vida, crescente. Em todas as áreas. Né? Salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Quando ele está dizendo livra-nos, livrar o quê? Livra daquilo que quer nos tirar o foco da tua salvação e da tua presença. Livra-nos dos inimigos que querem nos perturbar. Nosso foco é a tua salvação. Nosso foco é engrandecer o teu nome. Nosso foco é compreender a bondade do Senhor. Nosso foco é gloriar no teu nome. O nome de Deus é o caráter de Deus. E nos gloriemos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Uma vez eu lembro um presbítero questionou, nos meus inícios de ministério, essa coisa
duas eternidades. Como pode ter uma eternidade aqui, uma eternidade aqui? Eu não conseguia entender isso. E realmente aquilo ficava, a gente pensou, como pode a Bíblia desde a eternidade até a eternidade? Como pode uma eternidade só ter um até? Como? Se a eternidade é a eternidade, né? Hoje eu tenho uma compreensão seguinte: a eternidade é uma só, mas a eternidade invadiu o tempo. É como se fosse aqui você imagina uma eternidade aqui, né? E aí o tempo está assim, ó. Tem um parênteses aqui, né? Eu venho dessa eternidade, vivo na história e volto para a eternidade. Quer dizer, eu sim tenho de eternidade a eternidade. Do ponto de vista de Deus é uma eternidade só, mas na nossa vida nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Por isso que Davi podia dizer de eternidade, do meu ponto de vista, da eternidade à eternidade, tu és meu Deus. Viver é viver na eternidade de Deus. Então, eu não vou entrar na eternidade, eu já estou na eternidade. Eu estou na história, num tempo que Deus está me formando e me mudando, e a salvação, por que eu estou aqui? A salvação vai dominando todas as áreas, porque Deus tem um plano na história, Deus tem um plano nas vidas, Deus tem um plano de criar o novo céu e a nova terra. Nós estamos, a história, um teólogo uma vez escreveu assim, acho que foi Santo Agostinho, dizendo assim, a história está grávida de Cristo. Então, há uma gravidez espiritual no tempo, e um dia nasce a plenitude do reino de Deus. Então, da eternidade à eternidade, tu és Deus. Veja o que é salvação. Quando eu imagino o seguinte, em toda a eternidade, onde nós estávamos? Em Deus. Éramos um projeto de Deus. Aí Deus coloca você no tempo, te chama para Ele, e Deus quer que você seja filho na sua família, igual o seu filho único, que agora se torna primogênito dentre muitos irmãos, ele cria uma família. E aí ele tem um plano em toda a eternidade para você. E a gente fica brigando por coisinha. Nhen para lá, nhen para cá. Olha que besteira. A gente precisava ser tocado por essa eternidade. Entende? Isso é que vale a pena. Por isso o texto vai dizer assim, bendito o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse, amém. E louvou ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Senhor, eu estou vendo a tua eternidade já. Porque quem está em Cristo não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Já passou. Então a eternidade é o meu destino. A eternidade é a minha raiz, mas a eternidade é o meu destino. Eu tenho uma salvação que tem uma história na terra, mas eu tenho um destino eterno no céu e na nova terra, por causa de Cristo. O que é salvação, gente? Salvação é viver em Deus. É viver em Deus. Vocês sabem que é nesse livro que aparece uma das orações mais belas que tem sido estudado lá no capítulo 4. No capítulo 4, versículo 9 e 10. Como essa oração tem sido explorada, mas ela precisa, quando fala dos descendentes de Judá. E eu quero concluir com essa palavra para nós irmos. Capítulo 4, versículo 9. A oração de Jabes. Hoje já tem um livro aí, a oração de Jabes.
Para os pais, aí é bom saber que já existe a oração de Jabes para crianças. Fizeram para as crianças orarem. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E aqui mostra algo muito interessante para nós, quando eu estou falando de salvação. A oração de Jabes mostra que ele foi ilustre, que ele foi brilhante. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores eu o dei à luz. Então, podia dizer, Jabes podia ser um problema e um sofrimento. E Jabes, versículo 10, invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Veja, ele está dizendo o seguinte, o meu começo não foi bom, mas eu quero pedir que o meu fim seja completo. Eu quero terminar bem. E Deus disse, yes, certíssimo, é assim mesmo. E ele está pedindo, Senhor, me abençoe e alargue as minhas fronteiras. E eu quero terminar bem. E Deus diz, vai ser assim. Então eu quero dizer uma coisa a vocês. A salvação é um alargar das fronteiras de Deus em nossas vidas, em todas as áreas. Alargue as fronteiras da salvação na minha vida. Alargue as fronteiras da salvação no meu lar. Eu vou dizer algo que eu e você precisamos mais, hein? Alargue as fronteiras, o nosso testemunho cristão no mundo, na nossa geração. Nós devemos nos dedicar mais, a alargar as fronteiras, em todas as áreas. Também no mundo do trabalho, no mundo do comércio. Eu vejo que Deus tem dado para o seu povo tantos potenciais, e muitas vezes nós ficamos amarrados. Vocês que são avós, abençoe seus filhos, seus netos. Estou falando dos seus netos, para que eles alarguem as fronteiras, sejam próximos, sejam abençoados. Como eu gosto de chegar no meu neto e abençoar e dizer, você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Está na Bíblia, fala isso. E é a oração de Jabes, alarga as fronteiras. Fala isso para os seus filhos. Como eu fico feliz quando vejo Deus alargando as fronteiras do nosso trabalho. Quantas pessoas podem ser abençoadas? Rafael, eu posso falar, domingo falamos com você sobre isso, né? Deus alargando as fronteiras dos seus negócios. Você falou para mim, já estão com 150 pessoas trabalhando com você. 150 famílias abençoadas. Não é uma bênção alargar a fronteira? Onde pode chegar isso? Né? Um jovem, foi criado aqui na escola dominical. Deus alargando, eu quero te abençoar por isso. Né? Todos vocês, todos nós aqui, vamos alargar as fronteiras. Essa é a oração que aparece aqui. Salvação e alargar as fronteiras. O que eu estou pedindo para você? Pega o seu potencial, coloca diante de Deus. Alargar a fronteira é o seu trabalho, lá onde você está. Fazer o melhor possível. Cada um de nós aqui tem uma história em Deus. E cada um de nós aqui temos fronteiras a serem alargadas. E a Bíblia diz, e Deus concedeu. Amém? Minha oração hoje é que Deus alargue as fronteiras da salvação na sua vida. Estamos num momento difícil, ainda com o país, mas estamos saindo. Eu estou com muita esperança de que nós vamos viver um tempo glorioso nos próximos anos. Sabe?
vamos viver o melhor tempo nesse país, mas nós precisamos que alargar as fronteiras por causa da salvação de Deus. Eu sinto que essa vai ser a grande verdade do Espírito de Deus para nós. Fica essa mensagem de salvação na presença de Deus, alargando fronteiras da salvação de Deus em todas as nossas áreas de vida, para o nosso testemunho ser mais vital para as próximas gerações. Que o meu ministério, o seu ministério, marque gerações até a volta gloriosa, gloriosa, gloriosa de Jesus Cristo. Sabe o que eu falo? Essa questão de alargar fronteiras. Alargar fronteira eu vi hoje o pastor João dizendo assim que ele está sendo abençoado pelos nossos estudos aqui, né? Mas vocês precisam ver, gente. Meu filho está colocando estas mensagens. Mais de 150 países já estão ouvindo mensagens aqui. Há pessoas ouvindo em tantos lugares. Não é uma coisa incrível? Não é largar a fronteira isso? Eu fico imaginando como isso vai sendo gravado. Passará um tempo que Deus vai falar: filho, vem para casa, né? Aí eu vou estar na eternidade e essas mensagens vão continuar ouvindo, né? Aí daqui 200 anos alguém ouviu a mensagem. E aí Deus o salva, né? Aí eu estou lá no céu, chega alguém e diz: olha, eu fui salvo pela sua mensagem, eu queria te agradecer. Quando foi? Foi no ano 2250. Ué, como foi isso? Tinha lá uma coisa gravada. Você já pensou, não? Está entendendo o que eu quis dizer? Quer dizer, não existe limites. Hoje mais, porque nós estamos fazendo em Deus. Aí você vai estar perto de mim e diz: olha, eu estava lá quando ele falou, viu? Você só ouviu 200 anos depois. Estou fazendo uma especulação aqui para dizer que tudo o que você faz para o reino de Deus tem o gosto da eternidade. Por isso vou dizer para vocês: invista em missões. Invista na pregação do Evangelho. Gente, isso ecoa por 1000 gerações. Sua vida de oração tem um eco de 1000 gerações. O que você faz aqui, em termos de salvação, ecoa na eternidade. Tudo que vocês fizerem, em Cristo, por Cristo e para Cristo, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, ecoará por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É isso que é salvação. Amém? Que o Espírito Santo complete essa obra em sua vida e em minha vida, hoje e sempre. Quem crê e recebe diz: amém.